A briga entre Nike e Adidas pelo futebol mundial tem um novo ingrediente, a seleção alemã. Quer entender o que está por trás da troca de material esportivo da seleção da Alemanha da Adidas para a Nike? Então fica ligado que a Máquina do Esporte explica para você agora. Salve, salve galera, eu sou o Eric Betting, esse é o seu Máquina Explica. Semanalmente a gente traz algum bastidor, alguma história explicando o que está por trás dos negócios que envolvem o esporte. Hoje eu vou falar da notícia que caiu como uma bomba no mercado de patrocínio esportivo. A Alemanha vai deixar de vestir a Adidas depois de 70 anos de história e relacionamento. Calma lá, vamos lá. Primeiro a notícia. A notícia é a seguinte: a partir de 2027, a Nike é quem vai fornecer as camisas da seleção alemã de futebol. Algo que é praticamente impensado, porque desde 1954, Copa do Mundo de 1954, que a Adidas é a fornecedora dos materiais esportivos da seleção alemã. Detalhe histórico também, até a Copa de 2010, a Alemanha vestia todo o uniforme da Adidas, inclusive as chuteiras. Depois de muito protesto dos jogadores que queriam jogar com as marcas que patrocinavam eles acabaram conseguindo romper isso, e a Copa do Brasil em 2014 foi a primeira que os jogadores alemães usaram chuteiras sem serem da Adidas. E aí entra o começo da explicação dessa história. Também em 2014, depois da Copa do Mundo ganha pela Alemanha aqui no Brasil, não precisamos lembrar muito disso, né? A Adidas quase deixou de vestir a seleção alemã. Naquela época, a Nike chegou a conversar com a Federação Alemã, que conseguiu aumentar substancialmente para mais de 50 milhões de euros o que ganha anualmente da Adidas. E aí que entra o começo dessa história. Por que Nike e Adidas disputam tanto a seleção da Alemanha se ela não está com essa bola toda dentro de campo, não? Bom, pode ser praga do 7-1? Pode ser que sim, mas na verdade o que está por trás é o grande mercado de camisas de futebol e venda de equipamentos de futebol na Europa. A Alemanha é um dos principais mercados europeus, junto com a Inglaterra, e com isso a seleção alemã de futebol torna-se um ativo muito importante. Por isso, a Nike decidiu fazer um investimento milionário para vestir a seleção da Alemanha. Tem um detalhe curioso dessa história. Lá atrás, a Adidas também perdeu uma fornecedora de uma seleção patrocinada para a Nike. Foi a França, que deixou de ser Adidas depois de mais de 60 anos de relacionamento, quando a Adidas saiu da França e passou para a Nike. A Nike ganhou essa conta. Foi uma troca que já foi muito característica, por quê? Porque a Nike passou a pagar 42 milhões de euros na época, 2007, para a seleção da França. Era então o maior contrato de patrocínio de uma seleção com um fornecedor de material esportivo. E fez com que, no Brasil, a CBF peitasse a Nike, porque até então o Brasil ganhava 5 milhões de dólares por ano da Nike. E aí elevou-se o contrato da seleção brasileira hoje na casa dos 30 milhões. E aí, voltando para a história da Adidas com a Alemanha, o casamento chegou ao fim. Foi anunciada aí a saída a partir de 2027. E a Nike entra no lugar pagando bastante. Para a gente ter uma ideia, o mercado hoje de equipamentos de futebol está avaliado em torno de 18 bilhões de dólares, 17 bilhões e meio de dólares mundialmente. A Nike e a Adidas disputam cabeça a cabeça a liderança desse segmento. Elas juntas respondem por quase metade desses 17 bilhões e meio de dólares que tem de faturamento. E nessa briga cabeça a cabeça, ter a seleção da Alemanha torna-se um ativo muito importante para aumentar vendas. E aí que mexe esse ponteiro. A Nike deve pagar algo em torno de 60, 70 milhões de euros por ano para a seleção alemã. Isso não foi divulgado, isso é mais ou menos baseado na projeção do que está esse mercado, e isso tem um impacto enorme em vendas para a Nike. E no final das contas, pode fazer com que o ponteiro mexa a favor da Nike, que tem o objetivo desde 2008 de ser a marca número 1 também no futebol. Por quê? Porque o futebol é o esporte mais popular do mundo, é o que gera mais vendas em todo o mundo. Em tamanho de mercado, a Nike ainda é muito maior que a Adidas e deve continuar nessa liderança. É praticamente o dobro de tamanho, a Nike chegando a quase 50 bilhões de dólares de faturamento
por ano, a Adidas praticamente com metade disso. São muitos bilhões e as seleções são o carro-chefe dessa propaganda e o carro-chefe dessa busca por dinheiro. Então, quando a Nike resolve tirar a Alemanha da Adidas depois de mais de 70 anos, vai ter que botar um caminhãozinho de dinheiro para conseguir fazer isso. E o Brasil pode acabar se beneficiando dessa história. Seleção brasileira tem contrato até 2026 com a Nike. Não duvide se a Adidas não vier com muito caminhão de dinheiro para fazer com que, já que ela perdeu o xodozinho dela, que era a seleção alemã, ela passe a querer fazer do Brasil a grande seleção de projeção mundial para marca. Detalhe importante do Brasil nessa história é que o Brasil ainda é o país que mais vende camisa de futebol mundialmente. A seleção brasileira é uma marca tão forte que o Brasil é a seleção que mais vende no mundo todo. Então, não duvide que a Adidas vem com peso aqui para o Brasil para tentar patrocinar a seleção brasileira, algo que já vinha sendo especulado nas últimas negociações de contrato, mas a Nike sempre garantindo a renovação do Brasil e tentando fazer com que a seleção brasileira se equiparasse também nos valores com as grandes seleções do mundo, que são a Alemanha, França, Itália, Inglaterra e também a Espanha. O Brasil está nesse top 5 aí, nesse top 6, né, claro, e também está entre os melhores contratos do mundo e muito possivelmente a partir de agora o Brasil passa a ser o maior contrato do mundo, depois, claro, que a Nike passar a vestir a seleção da Alemanha. São muitos negócios que estão se mexendo nesses bastidores, que tem a ver com proximidade de Copa do Mundo, que tem a ver com todas as negociações que rolam nos universos das seleções patrocinadas e dos patrocinadores. Mas o único fato até agora concreto é esse. A Adidas vai deixar de vestir a Alemanha depois de mais de 70 anos e a Nike vai entrar nessa história, algo que já tinha acontecido com a seleção da França e não duvide que possa ter aqui também no Brasil, mas dessa vez no caminho inverso. Gostou? Curtiu? Então acompanha a gente, maquinadoesporte.com.br, no Instagram Máquina Esporte, no Twitter ou X, como você queira chamar, no Facebook, no LinkedIn, enfim, estamos em todas as redes sociais trazendo os bastidores dos negócios do esporte. Aqui a gente volta na próxima semana com mais um Máquina Explica, trazendo todos os detalhes dos bastidores do universo dos negócios do esporte. Tchau!